Olá, amigos e amigas, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro no nosso grupo de reflexão São Jerônimo. Nós estamos aqui hoje na quinta-feira, 31 de outubro, na 30ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nós vamos refletir hoje é tirado de São Lucas, capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Nós vamos acompanhar Jesus lamentando sobre Jerusalém, caminhando para Jerusalém para consumar a sua missão. Dentro do Evangelho de Lucas, nós encontramos esse trecho dentro do esquema literário que acompanha Jesus seguindo para Jerusalém. No caminho para Jerusalém, são muitos capítulos em Lucas, isso mostra como é importante essa caminhada até Jerusalém, onde a sua paixão e morte vai acontecer. E nesse caminho ele vai realizando curas, milagres, exorcismo, vai atuando como profeta, como grande homem da palavra que ele é. Então o Evangelho de Lucas apresenta Jesus a exemplo de Moisés, a exemplo de Elias e do próprio João Batista como um grande profeta. E nesse trecho que nós estamos acompanhando hoje, nós vemos Jesus se colocando de forma muito dura, de forma muito forte contra Jerusalém, denunciando Jerusalém como a cidade que mata os profetas. Não é? E aqui, quando ele é alertado pelos fariseus, não é? Que Herodes está tentando matá-lo, que ele deve ir embora, não é? Ele manda um aviso para Herodes que ele não vai embora, né? Ele diz, olha, eu realizo curas e expulso demônios hoje e amanhã, ou seja, essa palavra quer dizer, ele vai cumprir a sua missão, nada o impedirá de realizar a sua missão, ele vai até o fim, não é? E aqui é o momento em que, em Jerusalém, vai se apresentar essa proposta do reino de Deus para o povo de Israel. Jerusalém representa aqui o povo, né, de Israel, a Israel infiel, que ao longo de sua história sempre rejeitou os profetas, que sempre matou os profetas, e com Jesus não seria diferente. Jesus se inclui dentro dessa tradição profética de rejeição, não é, pela sua palavra, porque a palavra de Jesus se mostra aqui muito dura, né, se mostra muito forte, a exemplo dos profetas, né, daquilo que nós escutamos nos profetas ao longo da história do povo de Israel, com Jeremias, com Ezequiel, com Amós e Oséias e muitos outros. E aqui também, na linha do profeta João Batista, que coloca lá no início do Evangelho de Lucas, que as pessoas devem se converter, endireitar o seu caminho e ter uma vida reta, ou seja, partilhar o que se tem, não explorar o pobre, né, denunciando que as lideranças, que o povo se distanciou da vontade de Deus, do projeto de Deus para a humanidade, que é um projeto de vida plena, de vida abundante para todos. Jesus se coloca aqui nesse caminho, nessa palavra, como aquele que vai apresentar como uma última proposta, não é, para Jerusalém, essa proposta de mudança, né, essa proposta de aceitação da vontade de Deus, essa proposta de salvação. Então, com Jesus, aqui nesse momento, nesse caminho, e na chegada em Jerusalém, é a última oferta de salvação que Deus oferece para a humanidade. E mais uma vez, nós vamos vendo Jerusalém que tradicionalmente se opõe à chegada do reino de Deus, Jerusalém que se opôs sempre a essa palavra de Deus colocada na boca dos profetas, e que mais uma vez também vai se opor a essa palavra. Então, Jerusalém que simboliza, não é, essa oposição à oferta de salvação, mas ao mesmo tempo, como Lucas apresenta o Novo Testamento nessa unidade com o Antigo Testamento, nessa conexão com o Antigo Testamento, que o Novo Testamento vem dar pleno cumprimento ao Antigo, ou seja, a oferta de salvação é apresentada a Israel, mas Israel rejeita essa salvação, e de Jerusalém sairá a palavra que iluminará
que dará vida a todas as nações que aceitarem essa palavra. Então, a fidelidade do último profeta, a sua liberdade e a coragem de se opor a Jerusalém, de se opor a contra-reino, é que é a garantia dessa salvação. Porque Jesus lamenta que Jerusalém faça isso. Mas, mais uma vez, ele está dando a oportunidade para que isso possa ser modificado. Então, as palavras de Jesus hoje são muito duras, são muito fortes, não é? A exemplo do que já foi dito antes pelos profetas. Então, Jesus se coloca nessa linha, nessa tradição profética. E o que essa palavra pode nos ajudar hoje, não é? A pensar o nosso seguimento a Jesus Cristo, o nosso ser profetas e profetisas no tempo de hoje. Será que nós temos a coragem que Jesus manifesta nesse trecho de dizer que ele não teme nenhuma ameaça, nenhuma chantagem e que ele cumprirá a sua missão, apesar de tudo, de todas as consequências dessa decisão, né? E as consequências dessa decisão para Jesus são a sua morte, né? Mas a sua morte e ressurreição que darão a oportunidade de salvação para todos nós, que nos salvarão, né? Ou seja, será que nós assumimos pelo nosso batismo como cristãs, como cristãos, a nossa vocação profética de denúncia e de anúncio, de denúncia dessas estruturas, que é exemplo de Jerusalém, que simboliza o lugar da presença de Deus, e que nesse momento já não representa essa presença de Deus, porque não é um Deus que cuida, não é um Deus que acolhe, não é um Deus que protege, mas Jerusalém simboliza exatamente essas estruturas que se opõem, essas estruturas que exploram, essas estruturas que ameaçam, essas estruturas que representam a morte e não a vida. Então, o povo encontra em Jesus, ao longo dessa caminhada para Jerusalém, a possibilidade da salvação, a possibilidade do cuidado, a possibilidade do encontro, enquanto que em Jerusalém elas encontram apenas a rejeição, apenas o desamparo, o desconsolo. Então, que essa palavra nos ajude, nos oriente e também nos dê força para assumir, a exemplo de Jesus, o nosso ministério profético e até o fim na nossa missão de profetas e profetisas nesse mundo, denunciando e anunciando a palavra com coragem, com ousadia, na certeza de que o Senhor nos acompanhará até a consumação final.